Levantai-vos e andai, porque não será aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Eu tomo a escritura que se encontra em Miqueias, capítulo 2, verso 10, para a nossa meditação nesta manhã. Eu gostaria de falar um pouco sobre a determinação de continuar. Eu quero falar um pouco sobre a perseverança. Muitas pessoas, elas param porque elas encontraram um obstáculo. E o obstáculo para elas significa desistência. O obstáculo para elas significa parar. Algumas pessoas encontram uma pedra no caminho e fazem da pedra um ponto de parada. Fazem da pedra um motivo de murmuração. Mas há outras pessoas maravilhosas, espetaculares, que ao invés de fazer da pedra um lugar de murmuração, fazem da pedra um objeto de superação. Eu gosto de uma historiazinha de uma criança que estava caminhando em direção a um jardim e tropeçou e caiu e pensou em desistir. Mas felizmente houve um homem que lhe trouxe uma grande lição. A história é assim. Uma criança brincava no parque com sua mãe quando avistou próximo dali um lindo jardim. Flores coloridas, brancas, vermelhas, rosas e amarelas a convidavam a brincar. A criança, sem pensar, olhou para aquelas belas flores e saiu correndo pelo parque em busca do jardim. Só que no caminho tropeçou em uma pedra e caiu. Ao cair, chorou, e ao chorar, teve socorro. Um senhor que estava ali vendo a criança em desespero, aproximou-se, sentou-se carinhosamente ao seu lado. Perguntou: "Você está bem?" E a menina disse: "Eu caí quando eu tentava chegar ao jardim. Caí e estou triste. Acho que vou desistir de ir para lá", disse a criança chorando. O homem olhou, penalizado, e com doçura disse: "Meu bem, um dia, há muito tempo atrás, eu também caí quando tentava chegar ao jardim. Caí e não levantei mais. Desisti. Desisti do motivo maior que me impulsionava. A chama que havia em meu peito gritava: vai, levante, acredite. Mas eu não fui. Eu desisti. Abandonei o que minha alma tanto buscava. Sofri e aprendi. Ouça, ali na frente você vê um jardim. Você sente que é lá que você quer estar. Uma voz dentro de você diz: seja, vá, acredite. Mas lembre-se, filha, sempre haverá pedras em seu caminho." A criança, mais calma, olhou para o homem e perguntou: "Por que há pedras? O caminho não poderia estar livre?" O homem olhou nos olhos da criança com um olhar tão sincero e sereno que a criança sentiu-se amparada e protegida. Então o homem disse: "Todos podem chegar ao jardim, todos, mas as flores são sensíveis e delicadas. Por isso, precisam ser protegidas de pessoas despreparadas que poderiam destruí-las. A natureza colocou pedras no caminho para permitir que cheguem lá só aqueles que tiverem a sensibilidade de entender que as pedras não foram feitas para impedir a chegada, mas para serem contornadas."
A criança enxugou as lágrimas, levantou-se e continuou em busca do jardim. Então as pedras, elas não foram colocadas lá para ser um ponto de parada. As pedras existem para serem contornadas. Isto nos faz pensar naquilo que o profeta disse. Ele disse: quando eu estou andando e vejo uma pedra grande diante de mim, ele disse, ainda que ela seja grande demais para ser contornada, muito funda para passar por baixo, muito alta para transpô-la, porém, de todos os modos eu continuo caminhando, sabendo que quando chegar lá, Deus me dará graça para transpô-la. Este entendimento de que as pedras não existem para forçar a nossa parada, mas as pedras estão ali para serem contornadas, é o que fazem a grande diferença. Esse entendimento é o que faz a grande diferença entre as pessoas que continuam e as pessoas que param. As pessoas que não têm o entendimento do que significa uma pedra, um obstáculo. Se você não tem o entendimento, você vai aceitar qualquer coisa que lhe disserem. Se o diabo disser para você que esta enfermidade é o seu fim, se você não tem entendimento de que a doença serve apenas para que Deus possa mostrar o seu atributo de curador. Quando você cai, se você não entende que a sua queda simplesmente é uma oportunidade para Deus mostrar que Ele é o ajudador. Quando você peca, se você não entende que o sangue de Jesus Cristo nos limpa e purifica de todo pecado, se você não entende o que a pedra significa, então ela vai forçar você a parar. Mas quando você entende o significado da pedra, você vai entender que a pedra, ela não existe para forçar a sua parada. As pedras existem para serem contornadas. E cada vez que você contorna uma pedra, você aprende uma lição. Muitos casais se divorciaram, se separaram, porque eles encontraram uma pedra. Eles entenderam que aquela pedra significava parada. Se eles tão somente entendessem que aquela pedra estava ali para ser contornada, às vezes é um mau hábito que o cônjuge tem, ou você ensina ele, ajuda ela a mudar aquilo, ou então você contorna aquilo. Muitas pessoas, elas desistiram da fé, porque elas caíram. Uma vez eu encontrei uma pessoa que havia parado, desistido de caminhar para o céu. E eu perguntei, mas por que você parou? Ele falou, porque eu entendi que eu não dou conta. Oh, você sabe o que é isto? Ele entendeu que a pedra para ele é um local de parada. Ele nunca percebeu que a pedra era para ser contornada. Sempre que você ver uma pedra no seu caminho, faça essa pergunta: essa pedra é para forçar a minha parada? Ou essa pedra é para ser contornada? Pedro, uma vez, ele negou a Jesus Cristo 3 vezes antes que o galo cantasse. Que decepção, que coisa horrível. Aquilo foi uma pedra no caminho de Pedro. Aquele erro, aquela pedra poderia se tornar um ponto de parada, mas Pedro entendeu que aquela pedra
poderia ser contornada. Jonas, uma vez, ele desobedeceu a Deus e, em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis. E claro, você conhece a história, veio uma tempestade, ele foi jogado no mar e o peixe o engoliu. Quando o peixe o engoliu, aquilo poderia ser uma pedra que naquele momento forçaria a sua parada. Mas ele mergulhou em oração. Ele falou com o Eterno, o Deus Todo-Poderoso, e aquela pedra foi contornada. E sabe, às vezes as maiores bênçãos da nossa vida é quando a gente encontra uma pedra e ao contorná-la, você dá de cara com a maior bênção que poderia acontecer na sua vida. Foi assim com Maria Madalena. Maria Madalena, ela foi pega em adultério. Oh, que pedra no seu caminho! Mas quando ela contornou aquela pedra, ela foi levada e ela deu bem de cara com aquele que perdoaria seu pecado e a tiraria do inferno e a colocaria no céu. Foi assim também com o ladrão da direita. O ladrão da esquerda, a pedra para ele foi um ponto de parada, mas para o ladrão da direita, aquela pedra, ela foi contornada quando ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele contornou aquela pedra, aquela dificuldade, aquele escândalo. Quando o ladrão da esquerda disse: se tu és o Messias, então desce da cruz, salva-te a ti mesmo e a nós também. Mas o ladrão da direita não tropeçou naquilo pelo fato de ver Jesus ali sendo morto como eles. Não, o ladrão da direita, ele tinha um entendimento diferente. Ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Eu lembro de um homem que ele escreveu um livro e ele foi rejeitado por 143 editoras. Nenhuma delas quis escrever o seu livro, editar o seu livro, mas ele não desistiu, ele perseverou e depois ele vendeu milhões de cópias, ficou rico, porque aquelas editoras que o rejeitaram, ele não fez daquilo uma pedra de parada, mas ele entendeu que aquelas eram pedras a serem contornadas. Ele contornou 143 pedras, mas por fim ele atingiu o seu objetivo. Quantas pessoas que hoje estão no inferno poderiam hoje estar no céu, se elas simplesmente não tivessem feito das dificuldades, das quedas, um local de parada, mas se elas tivessem feito dos seus tropeços, dos seus erros, uma pedra a ser contornada. Mas para elas é tarde demais. Mas para você não é tarde. Para você ainda há tempo. Não importa quantas vezes você errou. Não importa quão negra esteja as paredes da sua alma. O sangue de Jesus Cristo te limpa e purifica de todo pecado. Deus não está preocupado com quantas vezes você caiu. Ele quer saber: você deseja se levantar? Jesus Cristo não quer saber quantas vezes você pecou. A questão é: você quer que Ele te perdoe? Porque a palavra diz: filhinhos, escrevo-vos para que não pequeis. Mas se pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Porque se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos limpa e purifica de todo pecado. Poderíamos falar de tantas pedras que existem no caminho. Às vezes a pessoa perdeu o emprego, às vezes foi abandonado pelo marido, abandonado pela mulher, abandonado por um, por outro, uma coisa ou outra. Não importa qual seja a pedra que você tem diante de você.
Talvez você esteja sentado no chão, desanimado, mas eu espero que esse entendimento te faça ver que a pedra é apenas uma pedra. A forma como você a enxerga é o que muda tudo. Se você vê que a pedra é um lugar de parada, você está acabado. Mas se você entender que toda pedra pode ser contornada, então você se torna um sucesso. Você tem um Deus que te disse: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Espero ter te ajudado. Deus te abençoe.